Imagine que você esteja sobrevoando o mar e que de repente todo o seu contato com o continente não exista mais. Parecia que alguém tinha jogado um cobertor em cima do meu avião. Eu estava vendo a própria estrutura do tempo. Este é o Triângulo das Bermudas. Há centenas de anos, barcos, aviões e navios desaparecem nessa diabólica geometria e o mistério do Triângulo das Bermudas continua a confundir ainda hoje. O avião estava se aproximando para aterrissar, mas aí desapareceu. Mas o que exatamente seria o Triângulo das Bermudas? O lar de ondas terríveis? Um vórtex do tempo? Uma força eletromagnética misteriosa? Ou fruto de uma imaginação muito fértil? Alerta vermelho. Basicamente, a premissa do triângulo é totalmente falsa. Mergulhamos nas profundezas do Triângulo das Bermudas para descobrir seu mistério de uma vez por todas. Verdade ou mito? Triângulo das Bermudas. As águas claras do Oceano Atlântico parecem o lugar perfeito para relaxar. Mas as aparências podem enganar, e muito. Porque dentro desse paraíso existe um lugar mortal do qual muitas pessoas acham ser impossível escapar. O Triângulo das Bermudas. Durante séculos, centenas de pessoas se aventuraram a vir até aqui e nunca retornaram. Navios desapareceram sem deixar traços. Aviões sumiram em pleno céu aberto. Não houve chamado de SOS, nem fragmentos encontrados. O Triângulo das Bermudas cobre uma área de aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados, que compreende a Flórida, Porto Rico e Bermuda, contendo algumas das águas mais perigosas do mundo e um solo de oceano traiçoeiro, que vai do raso até trincheiras escuras abaixo da superfície. Tem havido muitos boatos e teorias por trás dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. Marinheiros e pilotos relataram coisas assustadoras acontecendo aqui durante centenas de anos. Mas foi o desaparecimento de 5 aviões de uma vez que pôs o Triângulo das Bermudas no mapa. No dia 5 de dezembro de 1945, na Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, um esquadrão de 5 caça-bombardeiros TBM Avenger se preparava para uma missão de treinamento de rotina conhecida como Voo 19. Quando você se torna um piloto da Marinha, você deve ser capaz de voar para qualquer lugar munido de um plano de voo, uma bússola e um relógio. O aviador aposentado David White foi instrutor de voo de Charles Taylor, líder da equipe do Voo 19. Ele era um dos nossos instrutores mais experientes quando foi transferido para Fort Lauderdale. Era um dia claro e o mar estava calmo. Mas na metade da missão, Taylor relatou que eles estavam com problemas. Ele disse, minhas bússolas estão malucas. Bom, às vezes acontece de uma bússola ficar maluca, mas isso não é muito comum. Os controladores de voo tentaram orientar os homens de volta, mas os sinais de rádio deles estavam ficando mais fracos. Então, ninguém soube explicar para onde os homens do voo 19 foram. NSO, 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 estão me ouvindo? Câmbio. Estou recebendo seu sinal muito fraco. Minha transmissão está ficando mais fraca. Em questão de horas, todos os 5 aviões, levando 14 homens a bordo, desapareceram. O oficial de plantão veio e bateu na porta. Ele disse, 5 de nossos aviões desapareceram. E nós dois dissemos, mas como isso é possível? Aviões de resgate procuraram tanto no mar quanto no céu. David White estava em um deles. Nós procuramos sem parar. Por vários dias. Mas não encontramos nada. E então, parecia que o Triângulo havia feito sua mágica mortal mais uma vez. Checagem de rádio, pode nos ouvir? Por incrível que pareça, um dos aviões de resgate e toda a sua equipe também desapareceram.
E após 5 dias, as buscas foram abandonadas. 6 aviões e 27 homens desapareceram sem deixar traços dentro do Triângulo das Bermudas. Não demorou muito para que os boatos começassem a se espalhar. Como 6 aviões podem ter desaparecido em pleno ar? Uma das teorias era de que uma estranha força eletromagnética havia tomado o controle de seus instrumentos de navegação. Outros achavam que os aviões foram pegos por uma estranha e mortal neblina eletrônica, ou levados por aliens. Logo, as pessoas começaram a prestar atenção a todos os acontecimentos estranhos aqui. John Quasar foi uma dessas pessoas. Não me interesso por tragédias e acidentes. Estou investigando mistérios, pessoas que saíram de casa e desapareceram. Quasar devotou 15 anos estudando os mistérios do Triângulo das Bermudas e do voo 19. Seu livro fala sobre todas as teorias do Triângulo das Bermudas, incluindo a de UFOs ou usos, os do tipo que ficam submersos. Parece que há uma teoria de que os aliens preferem viajar pelo mar, atravessando os mares em estranhas embarcações submarinas. Pode parecer improvável, mas uma história que aconteceu há 40 anos parece ter ligação com esses usos. Ela é um dos casos principais do Triângulo. Em uma noite de dezembro em Miami, Dan Burach e o padre Patrick Horgan embarcavam no cruzeiro Witchcraft para um passeio. Pouco tempo depois, eles foram atingidos por alguma coisa na água. O barco perdeu força e às 9 horas Burach chamou a guarda costeira. Ele descreveu exatamente onde o barco perdera sua força, ao lado de uma boia de marcação. Não devia haver perigo imediato. O Witchcraft possuía equipamento de segurança e estava repleto de coletes salva-vidas e aparelhos extras para flutuação. O Witchcraft deveria ser inafundável. Mas quando a ajuda chegou minutos mais tarde, o Witchcraft havia desaparecido. Não havia destroços, nem corpos. Este foi um dos desaparecimentos mais misteriosos que Quasar já vira. Porém, o maior foi o do USS Cyclops. Este navio de 19 mil toneladas começou sua jornada em 1918. Ele era um navio incomum, com estruturas altas apropriadas para transportar carvão. A viagem deveria ter levado dias, mas o Cyclops simplesmente desapareceu sem nunca ter enviado nenhum SOS. Sumiu sem deixar nenhum traço. O desaparecimento do navio foi chamado de o maior mistério da Marinha Americana. O destino do Cyclops, do Witchcraft e do voo 19 é realmente um grande mistério. Mas haveria uma ameaça comum à solta? Um desaparecimento sempre parece acontecer quando tem alguma coisa errada na atmosfera. Isso parece difícil de ser provado, já que as vítimas desapareceram no nada. Bem, acontece que existe pelo menos uma testemunha ocular que viveu para contar a história. Carrie Trentham, de Key West, Flórida, teve um terrível encontro com o Triângulo em 1995. Eu estava sobrevoando o litoral de Everglades e estava me sentindo muito bem. Mas, de repente, pareceu que alguém tinha posto um cobertor sobre o meu avião. Fiquei em total escuridão. As luzes da cabine começaram a piscar. A bússola começou a girar, mas não havia nada do lado de fora da janela, a não ser uma espessa neblina negra. Eu estava pensando, o que é que eu vou fazer agora? Como piloto, você deve confiar em seus instrumentos, mas eles estavam tão errados que eu não podia confiar neles. E, de repente, ela ouviu um barulho. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aconteceu tão depressa. Eu estava numa situação de vida ou morte, onde eu não queria morrer. Então eu tentei nivelar as asas do avião, sem saber se eu estava de ponta cabeça ou na posição correta. Será que algum fenômeno atmosférico estranho interferiu no voo da Carrie? Se foi isso, então o que pode ter sido? Mais tarde, Carrie sobrevoará novamente o local para tentar entender o que aconteceu aquele dia.
O Triângulo das Bermudas intriga observadores há anos. Mas se realmente quisermos aprender seus segredos, o primeiro lugar onde procurar é nas estrelas. Se olharmos em uma bússola na Europa, ela apontará para a estrela do norte. Os marinheiros confiaram nisso durante séculos. Mas se atravessarmos o Atlântico em direção à América do Norte, teremos uma grande surpresa. Cristóvão Colombo, com toda certeza, teve. Ele teve muito trabalho para convencer sua tripulação de que eles não iriam cair da beirada da Terra. Mas as coisas ficaram ainda mais difíceis quando ele chegou ao Triângulo das Bermudas e sua bússola apontou 6 graus da estrela do norte. Mas não foi só a bússola que começou a agir de maneira estranha. Luzes estranhas apareceram no céu à noite mais de uma vez. As histórias dos estranhos fenômenos que Colombo viu circularam durante centenas de anos. Navios e aviões vêm desaparecendo desde então. Mas nós só fomos perceber tudo isso nos anos 70, quando Charles Berlitz escreveu um livro que pegou o mundo de surpresa. Contos de desaparecimentos misteriosos fizeram desse livro um best-seller. Mas isso foi só o começo. Assim que a onda de publicidade começou a se espalhar, teorias das mais diversas começaram a aparecer e os cientistas que procuravam os poderes dentro do Triângulo começaram a pensar que talvez o Triângulo das Bermudas não fosse o único. O naturalista Ivan Sanderson teve a ideia do que ele chamou de vórtices V's. Ele disse que tratava-se de áreas específicas do oceano, caracterizadas por violentas correntes marítimas, mudanças radicais de temperatura e anomalias eletromagnéticas. 2 dos vórtices mais vis eram o Triângulo das Bermudas e exatamente do outro lado do globo, um lugar chamado de Mar do Diabo. Perto do litoral do Japão, o Mar do Diabo é outro lugar supostamente responsabilizado por estranhos desaparecimentos. Ele chamou muito a atenção nos anos 50, quando 9 navios desapareceram no espaço de poucos anos. Sanderson sugeriu que esses vórtices, em particular o Mar do Diabo e o Triângulo das Bermudas, são marcados por estranhas rupturas eletromagnéticas. Talvez os barcos e aviões no Triângulo aumentem essas anomalias se estiverem presos dentro de uma frequência na área. Ou será que poderia estar acontecendo alguma coisa dentro da Terra que não podemos explicar e que esteja causando essas adversidades? Pode ser que encontremos uma pista do que está acontecendo na atmosfera do Triângulo através da história do piloto amador Bruce Gernon. No dia 4 de dezembro de 1970, Gernon estava voando perto de Bimini quando viu uma nuvem muito estranha do lado de fora da janela. Suas bordas eram acetinadas. Eu avancei e comecei a subir. E ela veio diretamente na minha rota de voo. Ele entrou na nuvem e em minutos seus instrumentos ficaram malucos. Miami, rádio. Não tenho certeza da minha posição. Estou dentro de um tipo de neblina. Vocês podem me ajudar? Os controladores de voo não conseguiam vê-lo no radar. Ele teve que se virar sozinho. Logo, Gernon percebeu que a neblina estava se aproximando dele. Gernon criou essa ilustração para mostrar o que viu. Parecia que sua única saída era a estranha abertura em U, logo à frente. Fui mais adiante e mergulhei. Depois eu notei que o túnel estava ficando menor. Luzes brancas piscaram em volta dele. Mas ele não estava em uma tempestade. Quanto mais eu entrava naquela nuvem, mais intensamente aquelas luzes brilhavam e mais rápidas elas se tornavam. Eu nunca tinha visto luzes como aquelas antes. À medida que Bruce atravessava o túnel, ele se fechava ao redor do avião. E aí, de repente, estranhas linhas haviam se formado em volta do avião e elas pareciam rachaduras e eu conseguia enxergar o céu azul do outro lado. Finalmente ele escapou do túnel e então olhou para trás. Quando eu olhei o túnel, vi ele se desmanchando e formando um tipo de caracol que começou a virar em sentido horário. Mas Gernon ainda não estava livre das nuvens.
Agora ele estava correndo o risco de ser abraçado pelo que ele agora chama de estranha neblina eletrônica. Foi nesse ponto que a neblina grudou no meu avião. Seus instrumentos navegacionais ainda estavam malucos. Radar de Miami, pedindo identificação pelo radar. Finalmente, os controladores de voo o localizaram. Eles disseram que ele estava perto de Miami. Negativo, radar de Miami. Eu devo estar a pelo menos 150 quilômetros de Miami. Então, ele avistou a terra e percebeu que o radar de Miami estava certo. Ele tinha voltado à Flórida. Bruce acredita que o voo durou apenas 50 minutos quando deveria ter levado 80. Ele ficou 30 minutos perdido em algum lugar dentro do triângulo. Quasar acredita que o enigma da neblina eletrônica poderá ser resolvido não no triângulo em si, mas a milhares de quilômetros dali, ao norte, em Vancouver, no laboratório do físico amador John Hutchison. Hutchison ganhou muita notoriedade por causa de uma descoberta radical que ele afirma ter feito. Ele começou fazendo experiências com ondas de rádio e altas voltagens em seu apartamento há algumas décadas. Em 1979, ele afirmou ter se deparado com algo notável. Uma série de estranhos fenômenos que os crentes têm chamado de efeito Hutchison. Jan Quasar e muitos outros que acreditam no triângulo acham que o efeito Hutchison pode nos dizer muita coisa sobre o Triângulo das Bermudas. Hutchison afirma ter encontrado uma maneira de criar uma neblina eletrônica aqui em seu laboratório, similar a que o piloto Bruce Gernon vivenciou no Triângulo. Hutchison afirma que a neblina eletrônica, na verdade, cerca objetos metálicos e deixa malucos todos os equipamentos eletrônicos. Mas a neblina nunca aparece todas as vezes que Hutchison tenta criá-la. E Hutchison nunca anota nada. Ele confia em sua intuição ao tentar criar o efeito. Não é surpresa, então, que muitas pessoas ainda sejam céticas, incluindo o físico da Universidade de Georgetown, James Mattingly. Eu não sei que efeito possa ser esse. Pode ser que qualquer coisa que tenha acontecido na casa dele possa ser chamada de efeito Hutchinson. Não sei se isso inclui ele atravessando a sala de estar. E isso seria um efeito Hutchinson? Eu não sei. Hutchison é muito criticado, mas ele afirma ter provas. Ele disse ter conseguido filmar esse efeito. Infelizmente, temos 4 exemplos disso acontecendo com equipamento de câmeras, quando estávamos fazendo os testes. Hutchison concordou em nos deixar filmar uma experiência ao vivo. Muito bem, pessoal. Eu não sei o que vai acontecer quando eu ligar essa coisa. Quando eu ligar os receptores e outros equipamentos. Pode ser que haja um grande efeito, hein? Se o que ele diz for verdade, estamos prestes a ser abraçados por uma neblina eletrônica. Dentro dessa alcova, centenas de quilos de equipamento e um jarro de plástico envolto por uma folha de metal são suspensos por correntes. Hutchison diz que a voltagem aqui não é segura para seres humanos, então a equipe precisa ficar afastada. Então, tudo bem aí? O que está acontecendo aí, Owen? Tudo pronto? Tá legal. Espero que tenhamos uma neblina eletrônica. E se outras coisas estranhas acontecessem aqui, seria ótimo. Tem algum brilho aí? Hã? Tá, aumentem a energia. Embora as correntes vibrem levemente, a câmera não capta nenhum efeito estranho. Então, Hutchison aumenta a voltagem. Preciso adicionar alguns volts extras. Como vão indo? Então, estão indo bem? Então a experiência pega fogo. Ah, alguma coisa está cheirando mal aqui. Tem alguma coisa pegando fogo, John? Alerta vermelho. O incêndio no pote de plástico significa que o show acabou. Mas isso não quer dizer que o efeito não exista. Pode ser apenas difícil testemunhar. Mas esse argumento não convence o Dr. Mattingly.
Se é que tem alguma coisa faltando nisso tudo, é senso de contexto. Não tem como saber o que está acontecendo ali, muito menos avaliar se vai continuar e depois tentar avaliar o que exatamente está por trás desse efeito. Mas e quanto aos próprios vídeos de Hutchison? 2 horas inteiras de efeito Hutchison filmadas. Metal amolecido, objetos levitando, neblina eletrônica. Se a única prova real está em vídeo, talvez a melhor coisa a fazer seja analisá-la. Tom Flynn e John Nickel são investigadores céticos que trabalham no Comitê de Afirmações sobre Investigações Científicas de Paranormais. Dá para fazer isso com tubos de borracha. Eles não acreditam no vídeo de Hutchison. Não sabemos quem o fez. Não sabemos sob quais condições. O vídeo pode ser totalmente falso. E as fotografias também a partir de algo falso. Os céticos não acreditam na neblina eletrônica, mas um homem a vivenciou 2 vezes. A maneira como ele a explica é como uma neblina, e parece muito com a neblina na qual eu estive. É como se você estivesse assistindo a uma TV preto e branco e de repente ela ficasse fora de foco. Anos após Bruce Gernon ter ficado preso na estranha neblina do Triângulo, ele a vivenciou outra vez. Dessa vez foi quando ele e a esposa estavam sobrevoando Florida Keys. Estávamos indo para o norte, para Everglades. E quando sobrevoamos Everglades, bem na fronteira, instantaneamente parecia que havia uma neblina sobre todo o estado da Flórida. Mas não era uma neblina comum. Bruce diz que era uma neblina eletrônica que grudou no avião. Então eu chamei Miami pelo rádio e o escritório do Tempo me disse que ninguém havia relatado nenhuma neblina em parte nenhuma da Flórida. A neblina seguia Bruce para onde quer que ele fosse. Então eu tive a sensação de que, se fôssemos em direção ao oceano, talvez conseguíssemos nos livrar da neblina, e funcionou. Será que alguém poderia ter poderes especiais capazes de atrair a neblina eletrônica em sua direção? Por alguma razão, sempre que voamos, vemos algo estranho. Estou quase chegando a acreditar que seja nosso avião. Para Bruce Gernon, suas repetidas experiências na neblina no Triângulo tiveram quase que um significado sobrenatural. Mas se existe uma explicação para tudo isso, existe um modo de testar. Carrie Trentham concordou em voltar ao Triângulo para aliviar seu sofrimento. Dessa vez com um copiloto experiente ao seu lado. Em 1995, Carrie Trentham estava voando por dentro do Triângulo das Bermudas quando teve a sensação de que alguém havia jogado um cobertor em cima de seu avião. Seus instrumentos ficaram malucos e por um instante ela quase perdeu o controle do avião. Aconteceu tão rápido. Era uma situação de vida ou morte. Eu não queria morrer. Mais de 10 anos se passaram e Carrie ainda não faz ideia do que a atingiu aquele dia, mas está pronta para descobrir. Pedimos para a instrutora de voo, Carol Collins, que voasse com Carrie e simulasse o voo dela para tentar descobrir o que aconteceu com Carrie aquele dia. Ok, tudo bem. Vou começar a virar. Elas decolam à noite, no mesmo horário que Carrie fez seu voo traumático. O que o seu AMP Meter mostrava aquele dia? Você sabe de uma coisa? Eu nem olhei no AMP. Eu nem pensei nisso. Eu estava em pânico. Sei. Eu estava em pânico. Eu estava muito assustada. Carrie entrou em pânico porque para ela foi como se alguém tivesse jogado um cobertor em cima de seu avião. Bem, Carol tem uma resposta para isso. Quando você está olhando para uma linha de luzes no horizonte e quando você está voando perto ou embaixo de uma nuvem, essas luzes podem, na verdade, desaparecer de repente. E o horizonte agora não existe. E a sensação de ter um cobertor jogado em cima de você é interessante e provavelmente uma descrição muito precisa dessa sensação.
Não é possível ver o contorno das nuvens à noite. Elas simplesmente desaparecem. Essa poderia ter sido uma possibilidade, que eu tenha entrado numa nuvem. Uma vez dentro de total escuridão, a confusão é total. A perda de controle é atribuída geralmente à desorientação espacial. O piloto não sabe exatamente se está indo para cima, virando, ou mesmo se está de ponta cabeça, por causa das informações conflitantes em seus sentidos. Além disso, uma tempestade se aproximou de Carrie aquela noite. Eu achei que tinha sido atingida por um raio que tivesse deixado os instrumentos malucos. Carol acredita que Carrie ficou presa num mau tempo em um estado de ansiedade sobre águas perigosas. Uma das coisas importantes em sobrevoar o Triângulo das Bermudas é o fato de que você está sobrevoando o oceano sem nenhuma outra referência. E é um lugar confuso de se estar. O modo como ela respondeu a esse estado mental e a esse ambiente tem tudo a ver com sua experiência. Mas se uma neblina psicológica pode ser mal interpretada como uma neblina eletrônica, o que pode ser feito do trabalho de John Hutchison? Ele afirma poder produzir a neblina eletrônica do Triângulo das Bermudas em casa. Embora não tenha conseguido reproduzir a neblina eletrônica dessa vez, Hutchison gravou a prova de seu efeito Hutchison em vídeo. No vídeo, garrafas levitam, metais ficam moles e, é claro, a neblina eletrônica se forma espontaneamente. Os observadores do Triângulo dizem que os estranhos efeitos Hutchison são provas verdadeiras do Triângulo. Os céticos Tom Flynn e Joe Nickell não concordam. Este é o clipe de uma garrafa de refrigerante. E eles acham que sabem como isso é feito. Lá vai. É tão peculiar, portanto, ao contrário do que um cameraman normalmente faria, essa garrafa sai voando depressa e a câmera não quer segui-la. Então presumimos que ele não consegue segui-la. É, sim. Deve haver alguma coisa ali que você não ia querer ver. Eles acham que tem alguém brincando de marionetes. Mas Hutchison afirma que suas experiências são reais. Eu dou muita risada disso, porque como eu falsificaria usando fios invisíveis, por exemplo, uma experiência de levitação com pessoas da TV por perto e cientistas controlando a experiência? Mas Nickell e Flynn acham que podem provar que é falso. O vídeo de Hudson foi feito no que parece ser uma sala numa garagem ou num porão. Tem um chão bege de concreto, manchas e rachaduras, e é meio variado. E a boa notícia é que se você está movendo alguma coisa com fios, é que fica muito fácil não ver a linha sobre esse tipo de pano de fundo. Eu coloquei um fio nesta garrafa. Assim poderei movê-la quando quiser. Tem um fio aqui passando por ela. Agora, nós vamos ter o que eu chamo de perfeito efeito de marionete. Aqui vocês provavelmente podem ver essa linha de nylon contra a minha calça preta. Mas, se eu der um passo para o lado, a linha desaparece. Quando você estiver pronto, Joe, vamos começar um balanço. Ok, fique esperto para poder fazer ela voar. Nickell e Flynn imitaram o efeito Hutchison fazendo uma garrafa voar com um simples truque de mágica. Mas será que eles conseguem imitar a neblina eletrônica? Agora vamos mostrar como criar um efeito de neblina eletrônica e como achamos que ele é feito. Primeiro imitamos o efeito de luz do pano de fundo que, como podemos ver na imagem original, parece redondo e colorido, com um pouco de luz no meio, como se fosse uma lâmpada comum. Então colocamos uma lâmpada comum colorida fixa dessa maneira e criamos uma neblina semimetálica com um pouco de metal expandido. Na verdade, estamos usando uma esponja dessas de cozinha. E estamos movendo-a rapidamente bem perto da lente, o que a mantém fora de foco. E estamos colocando muita luz dentro dela, de forma que conseguimos esse ótimo efeito. Então temos o efeito de uma substância parcialmente desconhecida, parcialmente iluminada e parcialmente opaca na frente das lentes, e ela age exatamente como uma neblina eletrônica. Acabamos de ver como criar o efeito Hutchison.
E para Nickel e Flynn, a resposta mais simples é geralmente a mais provável. Nada do que o Sr. Hutchinson fez prova coisa nenhuma. Ele não nos deu prova de nada. Ele precisaria demonstrar esse efeito na frente de cientistas com credibilidade e sob condições que mostrassem que não se trata de um truque. Mas será que essa estranha neblina eletrônica poderia deixar bússolas malucas e nos afastar da verdadeira resposta? Será que haveria outro fenômeno poderoso, mas totalmente natural, no coração do Triângulo das Bermudas? Talvez esteja na hora de nos voltarmos para a principal corrente da ciência e aplicar um pouco de bom senso ao caso do Cyclops, do voo 19 e do Witchcraft. Todas essas histórias são trágicas, mas o caso do Witchcraft é particularmente desconcertante. Após partir para uma viagem de lazer para ver as luzes da cidade de Miami, o barco atinge alguma coisa na água e desaparece. Minutos antes de um calmo pedido de ajuda. Exames mais detalhados mostram que o mistério do Witchcraft não é um mistério tão grande assim. A verdade é que ninguém sabia onde o Witchcraft estava e o tempo estava terrível. O autor Larry Kirsch pesquisou os fatos do desaparecimento do Witchcraft. Eles não estavam em uma posição exata como disseram que estavam, pois, caso contrário, a coisa seria bem mais misteriosa do que realmente foi. Nunca nada foi encontrado e havia uma tempestade aquela noite. Eles estavam falando sobre ondas fortes e não conseguiam enxergar no escuro. Mas a guarda costeira chegou 19 minutos depois do pedido de SOS do Witchcraft. Como o barco pode ter desaparecido completamente tão depressa? Não foi encontrado nenhum traço de um navio que supostamente era inafundável. Meu comentário para isso é que o Titanic também era. Qualquer navio pode afundar, qualquer avião pode afundar. Mas mesmo sob as melhores condições é difícil encontrar alguém perdido no mar. Jim Noe é especialista em busca e resgate da Guarda Costeira de Miami há 13 anos. Uma grande parte da área que pertence ao Triângulo das Bermudas é em oceano aberto e fica a centenas de quilômetros do continente mais próximo ou de algum tipo de local para comunicação. Então seria perfeitamente possível não saber a localização precisa de um barco, navio ou avião que tenha caído ali. Adicione a isso o violento efeito da corrente do Golfo. Aquela corrente poderosa e rápida que varre o oceano desde o Mar do Caribe até o Atlântico Norte. O oceanógrafo Arthur Mariano estuda a corrente do Golfo e o Triângulo das Bermudas há anos. Ele diz que a corrente do Golfo pode fazer navios e aviões desaparecerem sem deixar traços por causa de uma coisa chamada dispersão turbulenta. Quando um navio ou um avião vai para baixo, ventos e correntes fortes balançam a embarcação e a arrastam por quilômetros, às vezes numa questão de minutos. Mariano pode nos mostrar exatamente como funciona, com um tanque e um pouco de tinta verde. Ok, agora vamos colocar um pouco dessa tintura na água. Quando não há ventos fortes, nem nenhuma onda, quando não há correntes fortes, a tinta permanece unida. Mas com uma corrente um pouco mais forte, a tinta se move bem mais depressa. Brian vai tentar aumentar o vento para gerar mares mais desenvolvidos. À medida que as ondas ficam maiores, a dispersão vai aumentando também. O que isso pode nos dizer sobre o Triângulo das Bermudas? A combinação de ondas fortes, ventos fortes, correntes fortes e uma forte atividade, tudo isso leva a grandes taxas de dispersão na área do Triângulo das Bermudas. Então, quando a pessoa se perde no Triângulo das Bermudas, se ela não foi encontrada nas primeiras horas, o resgate se torna extremamente difícil. Mas será que podemos comparar uma tinta com um avião de 7 toneladas? Essa tinta é passiva. É apenas um marcador para que possamos ter uma indicação do movimento da água. Quando destroços afundam no oceano, eles também são material passivo, portanto, eles também serão movidos pelas correntes, pelo vento e pelas ondas.
Parece que o enigma do desaparecimento de destroços não é tão enigmático. Mas ainda temos que resolver o maior mistério de todos. Para começar, o que pode ter causado todos esses acidentes? É tentador culpar os suspeitos paranormais de sempre, como a neblina eletrônica ou aliens, pelos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Mas a verdade é que o clima é provavelmente mais do que culpado. O Triângulo das Bermudas tem uma colisão ou convergência de vários tipos de tempo e situações oceanográficas. Temos uma corrente vindo do norte e temos ventos vindos do sul. E depois, na fronteira ocidental, temos a corrente do Golfo, que é a água propriamente dita. O tempo aqui, mesmo deixando de fora todos os desafios das correntes e ventos, é mais do que pouco errático. A corrente do Golfo por si só cria seu próprio clima. Ela tem esse tipo particular de potencial. Mas há muita coisa acontecendo no Triângulo das Bermudas de que ninguém ouve falar. Existem coisas como trombas d'água, ondas gigantes e outros tipos de fenômenos em menor escala que podem ocorrer em uma curta distância, talvez uns 200 metros, e que na verdade nunca serão vistos nem previstos por ninguém. Eles aparecem de repente e depois desaparecem. E se você não estiver bem próximo, pode ser que você nunca os veja. Uma tromba d'água pode esmagar um navio ou até um avião. Centenas delas são relatadas todos os anos. Quem sabe sobre as que nunca foram relatadas? E há também as ondas gigantes. Aquelas paredes de água da altura de um prédio de 10 andares que parecem sair do nada, aterrorizando os maiores navios. Elas são tão enormes que poucos acreditariam que são reais. Até recentemente, observações de ondas gigantes eram feitas somente por pessoas que ficavam no mar. Em alguns casos, as ondas eram observadas por capitães de navios da Marinha Americana e eles diziam que elas chegavam até centenas de metros de altura. Terremotos submarinos geralmente são culpados pelas grandes ondas, mas no mar aberto essas ondas aplicam um efeito maior com menos drama. Um vento forte e incansável e um mar violento podem ser a receita para levantar essas águas perigosas a alturas perigosíssimas. O Triângulo das Bermudas tem todos esses ingredientes e mais um. Bom, no Triângulo das Bermudas, com a quantidade de navios que eles têm navegando ali, há uma possibilidade muito maior de que uma onda gigante, mais cedo ou mais tarde, possa influenciar um navio e até virá-lo. Mas uma onda gigante certamente não teve nada a ver com o destino do voo 19, quando 14 homens desapareceram. Os homens do voo 19 eram pilotos experientes. Obviamente, eles seriam capazes de executar um exercício de treino sem problemas. Mas a verdade é que era a primeira vez que o líder da equipe fazia aquele trajeto de voo. Aquele era o segundo voo do piloto Taylor para fora de Fort Lauderdale, provavelmente seu primeiro voo em direção às Bahamas. Quando eles começaram a voar, o tempo fora da Flórida foi declarado favorável. O mar, de moderado a violento. Depois de 1 hora voando, Taylor relatou que estava perdido. Tenho certeza que estou sobrevoando Keys, mas não sei a que altura. E sua bússola não estava funcionando direito. Embora a tripulação estivesse no Triângulo, em algum lugar a leste de Fort Lauderdale, quando Taylor pediu ajuda, ele achou que eles estivessem ao sul, em Florida Keys. Larry Kush acha que Taylor só estava confuso e não confiou em sua bússola. Isso é típico quando a pessoa está perdida e fica confusa. A bússola não concorda com o que ela vê e aí ela diz que a bússola quebrou. Mas e quanto aos outros 4 pilotos? Eles também estavam perdidos e confusos ou a bússola de todos falhou? Como esse voo pode ter se perdido nas Bahamas e não ter visto nenhum marco em terra? Só se ele estivesse voando em círculos e a bússola tivesse ficado maluca. Mas uma gravação no rádio prova que pelo menos um dos pilotos sabia para onde ir. Droga! Se a gente fosse para o oeste, chegaríamos em casa. A equipe estava frustrada, mas seguiu seu líder. E depois, segundo a pesquisa de Kush, houve uma mudança no tempo para pior.
Logo eles se viram no escuro. Veio uma tempestade e o mar ficou violento. Mas eles aguentaram firme. Eles estavam ficando sem combustível e, aparentemente, tentaram resolver o problema antes que isso acontecesse. Eles também ficaram sem sorte. Eu acho que uma tempestade chegou e as ondas eram muito grandes. Acho que esses aviões aterrissaram e quebraram quase que imediatamente. No final, os trágicos eventos do voo 19 provavelmente acabaram sendo uma combinação de erro humano e mau tempo. Mas há mais mistérios em torno desse voo. Logo depois que o esquadrão desapareceu, as buscas começaram. Quando a torre de controle percebeu que os aviões estavam realmente perdidos, eles chamaram todas as torres de todos os aeroportos e todos procuraram na costa leste, alertando que os aviões haviam se perdido. Um avião de busca. O Martin Mariner estava levando 13 homens. Ele também desapareceu. O que estava acontecendo no Triângulo aquela noite? Como se explica que 6 aviões tenham simplesmente desaparecido em 24 horas? No caso do Martin Mariner, a resposta provavelmente é bem simples. As pessoas sempre se referiam a esse avião como um tanque de combustível voador. Ele soltava muita fumaça e era propenso a explosões espontâneas, sem que ninguém ouvisse. Na verdade, a tripulação de um navio viu uma grande explosão no céu logo depois que o Mariner decolou. Mais tarde, vazamentos de óleo e destroços provaram que o Martin Mariner realmente explodiu. Então a prova mostra que deve ter havido uma resposta ao caso do voo 19. Mas e quanto ao caso de Cristóvão Colombo? A bússola dele parecia um pouco maluca quando ele chegou ao Triângulo das Bermudas. Mas há uma resposta simples. Nenhuma bússola aponta para o verdadeiro norte. Elas apontam para um norte magnético que está em constante movimento. Como o norte magnético está a muitos quilômetros do norte verdadeiro, as leituras das bússolas mudam à medida que a pessoa viaja pelo globo. Todos os navegadores sabem como compensar isso, mas na época de Colombo eles não sabiam. E assim outro dos mitos do Triângulo é explicado pela ciência. Mas não é tão fácil explicar o destino do Cyclops. O navio de 150 metros de comprimento parece ter desaparecido no ar em 1918. Depois de seu desaparecimento, o presidente Woodrow Wilson declarou: apenas Deus e o mar sabem para onde este grande navio foi. Ele levava uma carga pesada, mais de 45 toneladas. Alguns dizem que o Cyclops era extremamente propenso a tombar com as ondas. Uma tempestade violenta pode facilmente ter virado o navio e sua carga, que ao ser jogada de um lado para outro, deve tê-lo tombado. O problema é que não houve nenhuma tempestade naquele dia. Pelo menos não onde todos pensavam que ele estava, dentro do Triângulo das Bermudas. Mas será que ele pode ter ido parar em outro lugar? Em 1968, um mergulhador da Marinha chamado Gene Hawes descobriu uma grande e peculiar embarcação a 110 quilômetros a leste de Norfolk, Virgínia. E ele deparou-se com esse navio de aparência estranha, com essas estruturas enormes acima. Na verdade, Hawes quis explorar um pouco mais. Mas ele ficou sem ar e foi forçado a vir para a superfície antes que pudesse investigar. Ele nunca esqueceu aquele navio. Anos mais tarde, ele viu uma foto do Cyclops e soube que era o mesmo navio. O navio que Hawes viu não estava longe do destino final do Cyclops. Quando ouviu sobre a possível descoberta, Cush começou a calcular. Ele calculou que seriam precisos cerca de 6 dias para que o Cyclops chegasse no local do naufrágio. Ele havia saído de Barbados no dia 4 de março e pode ter chegado ao local do acidente no dia 10 de março. Bom, eu fiz uma pesquisa à procura de registros sobre naufrágios. Descobri que houve uma grande tempestade na época e que isso afetou todo o litoral leste. Houve alguns navios que sofreram grandes avarias. Mais uma vez, o clima parece ter sido o culpado. Alguns anos depois, mergulhadores da Marinha tentaram localizar o naufrágio que Hawes havia descrito, mas eles nunca o encontraram. Então parece que as respostas para o desaparecimento do Cyclops nos levam apenas mais a fundo no mistério.
Pode ser que nunca saibamos com certeza o que aconteceu com o Cyclops, com o Witchcraft e com o Voo 19. Mas se estamos tentando resolver o mistério, há um fato importante a ser considerado. A verdade é que, estatisticamente falando, o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que qualquer outra rota no oceano quando há mau tempo. Mau tempo só é um problema se você está nele. E o mau tempo existe em toda parte. Porém, por causa do número de navios nessa região, assim como o número de aviões, a probabilidade aumenta e mais cedo ou mais tarde, a probabilidade de um navio ou avião em uma área com mau tempo acaba aumentando. Mas não é porque podemos explicar a maioria dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas que este caso está encerrado. O que está acontecendo no Triângulo das Bermudas é um fenômeno que acontece há anos. E isso tem a capacidade de afetar tempo e espaço, o que o torna tão difícil de entender. Eu acho que o mistério do Triângulo das Bermudas para muita gente é que ele automaticamente significa que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Eles não percebem o que está bem na cara deles, que é o fato de o oceano ser um lugar enorme e muito perigoso. Enquanto as pessoas continuarem desaparecendo no Triângulo das Bermudas, o mito continuará crescendo. A motivação para explicar uma coisa como o Triângulo das Bermudas é bem intencionada. Todos nós queremos encontrar causas para tragédias. Mas não podemos seguir pistas falsas e fantásticas que não nos levam a lugar nenhum. Será que existe uma força sinistra causando esses desaparecimentos dentro do Triângulo das Bermudas? Ou seriam esses grandes mistérios simplesmente um caso de mau tempo e azar? Versão brasileira Centauro.